Olá, amigos e irmãos. Estamos iniciando mais um culto online do Ministério Verbo Vivo. Eu quero incentivar você a compartilhar esse link com amigos, com seus familiares, para eles também assistirem essa palavra e participarem desse momento de louvor juntamente conosco. Que esse culto seja um culto de adoração a Deus, mas também sirva para edificar a sua vida, para você cumprir assim a vontade e o propósito de Deus. Deus abençoe e vamos curtir junto esse culto abençoado. Deus provê o fogo e eu o sacrifício sou. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus provê o fogo
é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso e digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado e adorado. Mas eu gostaria de continuar essa adoração, abrindo esse momento para os nossos dízimos e nossas ofertas. Você que tem no seu coração de honrar a Deus com as suas finanças, você pode anotar aqui o número das contas que nós temos, também fazer por meio de transferência ou usar esse QR Code para você usar a maneira que você achar melhor para contribuir. Mas eu gostaria de ler um texto, um verso na verdade, que nos ensina muito a respeito desse princípio. Em Mateus capítulo 6, no verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas, ou em algumas versões, a Mamon. Esse texto é muito interessante porque ele nos ensina a definirmos qual vai ser o governo da nossa vida, quem será o Senhor da nossa vida. Esse momento onde nós podemos ofertar, entregar os nossos dízimos, é o momento de nós definirmos, escolhermos e dizermos para os céus e para nós mesmos quem é que governa na nossa vida. Então, nesse momento, reflita a respeito disso e escolha permitir que o Senhor Jesus reine no seu coração por meio de uma atitude,
Evidentemente, não é apenas dessa maneira que nós vamos definir e escolher quem irá reinar. Por meio da santificação, por meio da obediência, por meio de obedecermos os preceitos da palavra, nós estaremos sempre dizendo quem está reinando sobre as nossas vidas. Mas existe um engano no coração de muitas pessoas, onde ela não permite que o Senhor reine também naquilo que ela deseja e também naquilo que ela possui. Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós estamos confiando, declarando com a nossa atitude que confiamos em Deus e que a nossa fé não é uma fé sem fundamento e nem uma fé sem obras. Portanto, nesse momento nós temos essa oportunidade de fazer e honrar a Deus com aquilo que Ele mesmo tem dado para todos nós. Contribua, seja um dizimista fiel, alguém que oferta na casa do Senhor e você vai experimentar na sua vida a prosperidade de Deus, não apenas na área financeira, mas em todas as áreas, porque o Senhor vai reinar sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe. Irmãos, eu quero compartilhar um pouco com os irmãos nessa manhã sobre o que nos impede de cumprir o propósito de Deus, o que nos impede de cumprir o propósito. E eu gostaria de começar lendo um texto da palavra, que está lá em Mateus no capítulo 4, nós vamos ler 2 versos apenas, o verso 21 e o verso 22, de Mateus capítulo 4. Amém? Acho que os irmãos vão colocar aqui para facilitar. E a palavra diz exatamente assim: e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Somente até aqui. Irmãos, este texto, ele mostra 2 coisas que precisam ser abandonadas para que a obra de Deus seja realizada, para que o propósito possa ser cumprido: o barco e o pai. Mas eu quero que você foque comigo numa expressão que Jesus utiliza, que a palavra, aliás, utiliza aqui, a expressão imediatamente. No original, em algumas traduções, talvez na sua Bíblia esteja assim, fala de maneira instantânea. Então, Jesus para diante ali de Tiago e João, e Jesus chama-os, e imediatamente, instantaneamente, eles param tudo que eles estão fazendo, e eles passam a seguir Jesus. Não teve um tempo de preparação, de assimilar, deixa eu ver se realmente é isso que eu quero, se eu estou preparado, se chegou a minha hora, se é o tempo de eu fazer isso. Eles largaram o barco, abandonaram o pai e foram atrás de Jesus imediatamente. Não houve espaço de tempo entre o chamado de Jesus e a decisão deles. Não teve aquela coisa: Jesus, eu sou novo convertido ainda, deixa eu pensar um pouco melhor sobre isso, deixa eu me enturmar, deixa eu me ambientar com isso tudo, eu estou emocionado, realmente eu sei que o Senhor é a verdade, mas vamos com calma, tudo ao seu tempo. Não, imediatamente eles pararam de fazer o que eles estavam fazendo e começaram a seguir Jesus. Mas sabe, queridos, eu quero falar um pouco mais para frente sobre esse deixar o pai e deixar o barco. Antes de falar sobre o pai e o barco, nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós vai depender de eu também, e principalmente para nós que demoramos mais tempo para entender, eu falo por mim pelo menos, né? Eu lembro quando eu me converti, essas desculpas que eu estou dando aqui, foi as que eu dei. Então eu fui para a igreja, e alguém no outro dia falou para mim: agora você é crente? Eu disse: vamos com calma, não é bem assim, eu estou ainda, né? Realmente eu fui lá e foi legal, mas eu ainda estou vendo como é que é. Mas sabe, queridos, eu não consigo entender, eu não consigo realizar a vontade de Deus, se eu não entender de forma clara quem eu sou, se eu não entender de forma clara o meu chamado
E se eu não sei para onde eu estou indo? Às vezes a nossa grande crise é essa. Eu sei que se nós consultarmos o nosso espírito, vai acontecer exatamente isso que aconteceu aqui com Tiago e João. Imediatamente nós paramos tudo. Mas a gente sabe que nem sempre é assim que acontece. Então é importante entender, compreender algumas coisas. Entender o que Deus disse a nosso respeito. Deus nos chamou para algo. Nós temos um propósito aqui nessa terra. Amém? Parece chover no molhado, mas diga para o seu irmão assim: Deus tem um propósito na sua vida. Aliás, para a sua vida, fala para ele. Parece uma profecia óbvia, né? Olha, Deus está dizendo que tem um propósito para a sua vida. Mas Ele tem mesmo, não preciso nem ser profeta para dizer isso, porque a palavra me diz. Mas eu quero ler alguns textos para você, para a gente entender isso. Primeiro está em Gênesis 1, 28, onde a palavra de Deus diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele dá uma direção acerca do que Ele pretende de nós. E o centro da palavra para Adão e Eva, e o centro da palavra para nós aqui hoje, é: sede fecundos e multiplicai-vos. Não é uma mera ordem, não é apenas olha, Deus está dizendo faça isso. Junto com essa palavra vem qualificação e capacitação de Deus para cumprir. Deus não dá uma ordem sobre a tua vida sem te capacitar para cumprir essa ordem. Deus não libera uma palavra sem fornecer para você as condições necessárias para você cumprir essa palavra. Então essa é a natureza da vontade de Deus. E sabe, queridos, compreendendo esse projeto de Deus, nós vamos conseguir entender o que nos impede de alcançar esse projeto. Talvez você diga, mas lá em Gênesis não tinha nada ainda, pastor, não tinha inventado nem a internet. É verdade. Mas Deus não está limitado ao tempo, amém? Deus não está limitado a ter internet ou não, a ter televisão ou não, a ter tecnologia ou não, a ter coisas ou não. Deus não está limitado a isso. E na verdade a palavra é para esse tempo também. Sede fecundos e multiplicai-vos. Repita comigo: eu fui criado por Deus para ser fecundo e multiplicar. Fala, não importa o que aconteça. Mas como isso? Como que isso pode acontecer? Em Gênesis capítulo 9, quando tem o dilúvio, e todo mundo aqui, não vou contar toda a história do dilúvio, você já deve ter ouvido falar pelo menos. Quando passa todo aquele processo, as águas e toda a terra é exterminada ali por aquele processo, pelo pecado e tudo mais. Todos conhecem a história. No final de tudo, quando Noé sai do barco, quando vai começar tudo de novo, lá em Gênesis 9:1, qual é a primeira palavra que Deus libera sobre Noé? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mesmo diante do dilúvio, mesmo diante de toda aquela situação onde não tinha ninguém, não tinha sobrado ninguém, para aquelas pessoas que sobreviveram, para aqueles que Deus guardou, Deus continua mantendo exatamente a mesma palavra. Tudo começa novamente e a palavra permanece a mesma. O que eu quero dizer? É óbvio que o dilúvio ele teve uma consequência do pecado, mas eu quero dizer que mesmo se vier um dilúvio de desgraça, de tragédia na tua vida, mesmo que muitas coisas aconteçam contrário àquilo que você estava planejando, mesmo que tudo ao redor pareça não fazer sentido, a palavra de Deus permanece. Por isso a Bíblia diz que passariam os céus e a terra, mas as palavras do Senhor permaneceriam. Então, sede fecundos e multiplicai-vos. E sabe, querido, isso é tão importante, porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo, Abacuque 2,14 fala sobre isso, que toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Isso é tão lindo de ser cantado, e nós cantamos tantas vezes, mas sabe, a ideia é que a terra se encha, e esse encher do conhecimento da glória, fala do trabalho do cristão, da igreja.
fala do nosso empenho, fala da nossa atitude. Nós seremos as pessoas enviadas às nações. Talvez você não conheça, ou nem vá conhecer todas as nações do mundo. Mas começa do ponto onde eu sou fiel, no lugar onde Deus me colocou. Onde eu dou fruto, onde eu sou fecundo, onde eu sou fértil, onde eu multiplico, no lugar onde Deus me colocou. Deus te colocou aqui no Brasil, naquela célula, sei lá, vou dar um exemplo, no Jardim Tranquilidade. Então seja fiel, seja fecundo, multiplique naquele lugar. Encha aquele lugar com o conhecimento da glória de Deus. Amém? Quem tem a palavra carrega o conhecimento da glória. Amém, queridos? Isso está sobre a tua vida, está sobre a minha vida, está sobre a igreja. Então, tire os limites da sua cabeça. Tire as limitações da sua mente. O apóstolo Paulo falava em Romanos capítulo 2, capítulo 12, verso 2, que nós devemos, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos primeiro transformar a nossa mente, tirar as limitações, tirar os impedimentos. Em resumo, nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos saber para que nós somos criados. Amém, querido? Você não foi criado, como você aprendeu um dia lá na escola, na aula de ciências. O homem nasce, cresce, vive, se reproduz e morre. Não é isso. Embora naturalmente seja isso. Mas entre esse viver, entre esse nascer e morrer, tem o cumprimento da vontade de Deus, tem o cumprimento do propósito. Entre esse nascer e morrer, tem eu multiplicar e ser fecundo, tem a palavra de Deus se cumprir em minha vida. Amém? Nesse espaço de tempo eu preciso fazer o que Deus mandou eu fazer. Eu preciso cumprir o que Deus mandou eu cumprir. Por isso nós temos que tomar cuidado de não perder tempo aqui nessa terra. Meu querido, às vezes a gente olha para algum irmão se desviando, se afastando, e o que mais entristece o coração é saber que ele está perdendo tempo. E que se daqui 50 anos ele resolver se converter ou voltar para Jesus, o Senhor vai recebê-lo, mas ele perdeu 50 anos deixando de cumprir o propósito e a vontade de Deus. Então nós precisamos saber o que Deus tem para nós. João capítulo 15, eu vou ler para você do verso 1 a 5, diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo fruto, e tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o poderei dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, preste bem atenção nisso, e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A palavra está dizendo que todo ramo, olha para o teu irmão e fala assim: ô ramo, Deus está falando com você. Talvez você tenha Ramos aí no sobrenome, mas é um ramo sem um S. Todo ramo que está em Cristo produz fruto. Todo ramo que está nele produz fruto. Multiplica. Isso é para a tua vida. Isso é aquelas frases que a gente encontra: pare de sofrer. É por aqui. Se eu estou nele, eu vou multiplicar. Eu não vou ter mais problema, vai, um monte. Mas você vai cumprir o propósito de Deus. Você vai fazer a vontade dEle. E aí ele diz que esse fruto que está nele, ele limpa, para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, esse fala para o teu irmão assim: Deus quer que você seja limpo, não cortado. Senhor, que o Senhor me limpe, para que eu não seja cortado. Né? Na beira de ir para a Copa do Mundo assim, contundir, não vale a pena, né? Eu preciso cumprir o propósito. E João 15, no 16, ele continua assim: não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda.
E eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Irmão, essa palavra designar, que o texto usa, é como se você fosse desenhado para alguma coisa. Você foi projetado para ser fecundo. Você foi projetado para multiplicar. Deus colocou, estou falando espiritualmente aqui, um chip dentro do seu cérebro aí. Não é esse chip do mundo aí não. Deus colocou no seu DNA, Deus colocou dentro de você um desenho, um organograma, um esquema no seu circuito, digamos assim, para todo mundo entender, onde você foi programado para ser fecundo. Você foi programado para multiplicar. Então, se nós entendermos isso, que Deus nos designou para isso, que não é uma questão de eu ser legal ou não ser, Deus nos projetou para isso, Ele nos fez para isso. O que eu preciso, resumidamente, que o meu coração se encontre com a vontade dEle, que o meu coração se encontre com os caminhos que Ele já preparou, que o meu coração se encontre com os planos que Ele já desenhou, que Ele já traçou para que eu andasse. Então esse texto ele diz que nós somos designados para que nós possamos ir, dar frutos e que o nosso fruto permaneça. Mesmo quando você não existir mais nessa terra, o teu fruto vai permanecer. Aquilo que Deus fez na tua vida vai permanecer, não vai acabar. Porque nós somos criados para andar de eternidade em eternidade com o Senhor. Nós não fomos criados para morrer. Deus não te fez para morrer, embora você vá morrer nessa terra um dia e eu também. Se Jesus não voltar antes. Mas quando nós entendemos isso, a nossa oração, as nossas orações são dirigidas, são impulsionadas, exatamente para esse propósito. E então elas vão ser respondidas pelo Senhor. Sabe, querido, eu quero abrir um parêntese aqui, porque o texto ele fala assim que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, o Pai vou-lo concederá. Quem já fez oração aqui que não foi respondida? Você não ouviu nada de Deus. Não, seja sincero, irmão, pode falar. Não é pegadinha, não. Eu estou aqui, estou levantando a mão porque não foi uma nem duas, foi umas 500 mil. Fala, então a palavra está errada? Deus não vai me responder? Sabe, eu fui procurar um pouco a tradução dessa palavra, conceder, e uma das traduções, na lista de traduções fala, conceder segundo a necessidade. O que Deus vai te dar? Aquilo que você precisa para cumprir o propósito. Tudo o que você precisar. Fala para o teu vizinho assim, tudo que você precisar para cumprir o propósito de Deus, você pode pedir que Ele vai te dar. Você fala, mas estava tão feliz, pastor, que aquele negócio de pedir qualquer coisa. Já tinha pedido um carro, já tinha pedido uma casa melhor. Vai ajudar a cumprir o propósito? Estou dizendo que ter carro é pecado, não, nem casa. Vai facilitar? Vai, então Deus pode dar. Agora, é interessante isso, porque até as coisas boas, Deus faz segundo a sua vontade. 1 Samuel no capítulo 1, nós vemos a oração de Ana. Quando ela ora pedindo um filho, e Ana, o contexto rapidamente aqui, resumindo, ela estava sendo provocada todos os anos pela sua rival, pela outra esposa do seu marido, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. E Ana começa então a pedir um filho para Deus. Deus me dá um filho, Deus me dá um filho, e Deus não dava o filho. Mas eu quero um filho. Irmãos, pedir filhos, inclusive é uma oração que nós devemos fazer no Espírito. Filhos espirituais, pessoas, gerar gente, isso é precioso. E Ana estava pedindo um filho. Porque era uma vergonha ser estéril, era terrível aquele processo todo. E Deus não dava. Deus não concedia. Um dia a Ana para de orar para pedir um filho, do jeito dela, e ela faz uma oração. Essa oração está lá em 1 Samuel 11. E ela faz um voto ao Senhor. Ela falou, se o Senhor me der um filho, benignamente, atentar para a minha aflição, se o Senhor se lembrar de mim, da tua serva, e me der um filho varão, ela pede até fala, eu quero um homem. Fala, por todos os dias, eu o darei ao Senhor. Deus fala, opa, a oração
tem a ver com propósito. A oração tem a ver com a minha vontade. E Deus abre a madre de Ana. Então ela concebe um filho e se chama Samuel. E Samuel é um dos maiores profetas. Ele ungiu o rei Davi, um dos maiores homens de Deus que a Bíblia nos narra. Então existem pessoas que estão orando por algo, mas que não tem nada a ver com propósito. Quando você alinha o teu coração com o propósito, até as coisas mais simples que você orar, vão te inclinar a cumprir a vontade dEle. Até as coisas mais simples, até um copo d'água, vai fazer sentido em relação ao propósito, em relação à vontade do Senhor. O que impedia a resposta de Ana, e o que impede muitas vezes a nossa oração, é que nós não entendemos o propósito. Então o coração dela estava inclinado a orar, falou, eu também quero ter um filho. E na verdade, no fundo, ela estava dizendo assim, a hora que eu tiver, eu vou esfregar na cara daquela mulher. Eu nem vou perguntar quantos já oraram assim, dessa forma aqui, né? Senhor, me dá aquela coisa que vocês vão ver, os humilhados serão exaltados. Os inimigos serão colocados por estrado não do Senhor, dos meus pés. Tem gente que ora o Salmo 23, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Tem gente que acha que ele vai ficar comendo lá e fala assim, olha aqui inimigo, vixe. A nossa oração tem que ter a ver com o propósito. A nossa oração tem que fazer sentido com a vontade de Deus. Se o nosso coração estiver inclinado para outras coisas, isso barra aquilo que Deus quer fazer, não porque Deus não possa, mas porque se Deus nos der, Ele simplesmente nos aniquila, aquilo vai acabar com a nossa vida. E tem gente que é assim, ele ora, não dá, então ele vai lá e toma. Já viu gente assim? Senhor, eu quero. Deus fala, não é hora, não é tempo. Seu coração precisa ser mudado. Mas eu quero. Deus não dá, ele vai lá e pega, com a força dele. Aí dá errado. Aí ele vai e fala, mas Senhor, eu não sei, eu tenho te buscado. Eu não falto no culto, eu não falto na célula. Eu faço oração. Senhor, acredita que, olha, eu orei 2 vezes pela primícia essa semana. Até, como eu sou bom. Deus fala, então. Mas o seu coração está inclinado para a minha vontade, para o meu propósito. Quando nosso coração está inclinado para a vontade dEle, a palavra vai cair em nosso coração e ela vai dar fruto. Você vai ouvir o que Deus tem para falar. E, por exemplo, uma pregação como essa, que irmãos, eu sou muito limitado aqui. Mas, ó, quando você ouve a palavra de Deus, aquilo vai cair como uma bomba no teu espírito. Quando você ouve uma oração, aquilo vai cair como uma bomba no teu espírito, vai cair como um desejo incessante de multiplicar. É como a parábola do semeador em Mateus capítulo 13. Uma caiu à beira do caminho, a outra caiu entre os espinhos, e aí veio os demônios e pegaram aquilo que caiu entre os espinhos, os prazeres, as coisas do mundo. Mas teve uma que caiu em terra fértil. E sabe, querido, eu quero falar dessa terra fértil. É como se a nossa vida fosse um quebra-cabeça. Outro dia minha filha Daniela, ela gosta muito de quebra-cabeça. A gente comprou um daqueles lá de, quantas? Acho que é mil pedaços lá, mil peças e tal. E a gente ficou lá. E às vezes você olha, passa 10 vezes por uma peça, ela não faz sentido nenhum. Quando você começa a olhar para o todo, você olha para a figura, você fala, puxa, no caso era um coliseu que a gente estava tentando montar. Você olha para a figura e você olha, aquela pecinha que não tinha sentido nenhum, começa a fazer sentido. Coisas que você ouviu da parte de Deus, palavras que você ouviu aqui, palavras que você ouviu quando você se converteu, que talvez no momento não faziam sentido nenhum. Quando você começa a olhar para o propósito é o cenário todo pintado. Você olha para a pecinha e olha para o cenário, olha para a peça e fala, bom, agora essa pecinha faz sentido ali, ó. É a palavra que cai no coração e multiplica a 30, 60 e a 100 por 1. E eu declaro nessa manhã que vai ser assim na tua vida. Amém? Tem palavras de Deus que talvez estão esquecidas aí no teu espírito, que talvez não faziam sentido nenhum, mas quando você olhar para o propósito, quando você olhar para o plano de Deus, quando você olhar para o quadro todo pintado, aquele pedacinho vai fazer sentido e ela vai cair. E ela vai fazer todo sentido do mundo. Sabe, irmãos?
não é uma palavra de forma religiosa, mas ela vai se aplicar em todas as áreas da sua vida. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para fazer a vontade dEle. Nós somos chamados para andar segundo o seu propósito. Agora, sabe o que é interessante, querido? E fazendo uma analogia com João 15, é aquilo que Jesus fala, lá em Lucas no capítulo 13, quando nós encontramos a parábola da figueira. Eu quero ler com você, essa parábola é muito séria em relação ao propósito de Deus. Deixa só o meu computador ajudar aqui, senão eu vou ter que ir no celular. Lucas capítulo 13. Olha o que diz aqui, versículo 6. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela ainda anda ocupando espaço inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. A figueira na Bíblia ela pode representar 3 coisas: Israel, a igreja e o cristão. E eu quero falar do cristão. Você imagina Jesus está passeando pelo seu jardim, o jardim de Deus. O Senhor está lá feliz, olhando, passa perto de você, e você é exatamente essa figueira. Aí Jesus passa perto do jardim, estende a mão e fala assim: me dá um figo. Aí você olha assim e fala: sabe o que é, Senhor? Nesse ano aqui, sabe, as coisas estão difíceis, e está bem meio complicado. Então, sabe, mas, olha, estamos trabalhando aí, viu, Jesus, e tal. E Jesus meio que repete a pergunta, fala: me dá figo. Figueira foi chamado para dar figo. Esses dias eu comprei uma figueira lá em casa. Eu fiquei olhando para ela essa semana e foi uma das minhas inspirações para essa palavra. Nós compramos uma figueira, né, e o cara, a figueira já veio até com uns figuinhos bonitos, né, até mostrei para o João, um negócio legal. Comemos alguns figos, docinho, coisa. Falei: puxa, vou ter uma figueira em casa, né. Aí a figueira, uma folhinha começou a ficar marrom. Aí eu falei: é só uma folhinha marrom, né? E fui, taquei água nela lá e tal. Aí ficou outra folhinha marrom. Aí a terceira folhinha marrom. Um dia eu dormi, acordei e estava tudo marrom, com os buracos ainda. Pegou o bicho. Aí eu falei com o jardineiro, o nome dele é Leandro até, ele trabalha pra gente lá em casa. Eu falei com o jardineiro, falei: cara, a figueira, ele falou: não, tem que jogar um adubo específico aí e tal. Eu falei: mas como assim? Né? Não é só, o cara falou que dá o ano inteiro. Dá, mas você tem que cuidar, né? Não é só jogar água, não, tem que pôr uns negócios aí de vez em quando também. Eu falei: então tá bom. Aí ele foi lá, colocou um negócio que eu até achei estranho, pó de osso. Quem entende mais de jardinagem deve entender disso aí. E ele colocou lá. E o que a Bíblia diz? Que aquele homem, o viticultor, ele vai, e antes do Senhor, quando o Senhor pede fruto e não dá, ele fala: deixa eu mexer a terra por mais um ano. Isso é o Espírito Santo trabalhando em nós, nas nossas raízes, nas nossas bases. Ele fala: vou cavocar um pouquinho ao redor dela, vou colocar estrume, vou colocar adubo. Adubo acho que é uma palavra melhor para usar, né? Eu vou mexer nas raízes dessa figueira, e daqui a um ano, se o senhor voltar, e ela realmente não der fruto, aí o senhor pode cortar. Irmãos, sabe o que Deus está fazendo nesse tempo com a minha e com a sua vida? Talvez eu e você sejamos essa figueira que não está, que está com as folhinhas caindo. O Espírito Santo está indo lá cavocando ao seu redor. Fala para o teu irmão: o Espírito Santo está cavocando aí ao seu redor. Falei: mexendo nas suas raízes. Sabe o que é mexer nas suas raízes?
Mexer nas suas raízes fala da sua cultura. Fala da sua família. Mexer nas suas raízes fala sobre trabalhar em coisas que você não conseguiu se desapegar, ou que estão contaminadas na tua vida. Então você está ali, é uma figueira, continua sendo uma figueira. Eu olhava para aquela figueira e falava, meu Deus, não é possível. Aí passou umas 2 semanas, eu chamei o jardineiro lá, falei, escuta, cara, continua marrom lá, tá? Inclusive caiu mais algumas, só estava o toco da figueira. E ele falou para mim assim, calma, olha, isso aí é assim mesmo. Quando a gente coloca o adubo, quando a gente mexe ao redor, nas raízes, vai cair tudo, depois vai nascer de novo. Fala para o teu irmão assim, vai doer. Fala, mas a figueira foi feita para dar figo. Fala, se você deixar o Espírito Santo trabalhar, o final vai ser você dar fruto. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Aí, irmãos, passou umas 2 semanas, começou a Bíblia diz, eu vejo uma pequena nuvem, eu vejo uma pequena folha. Saindo assim. Eu devia até ter tirado uma foto para colocar no telão. Ela está cheia de folha assim, ó. Umas folhas verdes, bonitonas, né? Porque quando as raízes são trabalhadas, porque quando aquilo que estava prendendo a gente, começa a ser tratado por Deus, pela palavra, pelo Espírito, as folhas começam a nascer de novo. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida se renovam a cada manhã. Talvez a tua vida esteja exatamente como esse galho seco que eu falei. Não importa, você foi chamado para dar fruto. E não adianta vir com esse papo de não é meu ministério. Que ministério? Nós estamos falando de chamado, de propósito. Tem nada a ver com ministério, tem a ver com o propósito de Deus. Eu sei que cada um tem um ministério específico. E eu não estou falando aqui do ministério de evangelismo, não. Eu estou falando de chamado para dar fruto. É óbvio, irmãos, eu não sou evangelista. Se você pegar, a gente estava até conversando essa semana, eu estava conversando com o bispo Daniel, que o bispo Luiz, ele tem uma unção de evangelismo, né? É diferente. Não é apenas o propósito, ele tem um chamado nessa área. Você pode estar falando aqui, meu querido, de guerra no Afeganistão. Ele vai conseguir trazer aquela conversa para dizer que Jesus te ama e que Ele tem um plano na sua vida, e no final você vai estar chorando recebendo Jesus. Eu não estou falando aqui de ministério, eu estou falando de propósito. Todos nós, sem exceção, todos nós fomos chamados para dar fruto. Todos nós fomos chamados para ser uma figueira. Todos nós fomos chamados para que quando o Senhor passasse por nós e estendesse a mão e falasse, me dá os frutos, nós possamos entregar. Todos nós fomos chamados para isso. Não é uma parte, não é um clero, não é um conjunto de líderes, são todos. Todos nós, absolutamente todos nós. Agora existem momentos que Deus precisa trabalhar nas nossas raízes. Tem coisas que precisam ser abandonadas. Tem mentalidades que precisam ser transformadas em nós. Quando nós olhamos, por exemplo, na parábola da grande ceia, logo em seguida, de Lucas 3, tem Lucas 14, fala da parábola da grande ceia. Podia até deixar o texto aqui, eu vou só citar para os irmãos. A parábola da grande ceia é interessante, porque o Senhor prepara uma ceia antecipadamente, não é uma ceia que foi na última hora, antecipadamente, preparou uma ceia, convidou todo mundo já sabia, e aí começam as desculpas. Primeiro, eu estou resumindo a história, o primeiro diz assim, então, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Como é que uma pessoa compra um campo sem antes ver? Já imaginou comprar uma casa sem ver a casa? Comprar o carro sem ver o carro, sem levar um mecânico lá? Você olha na internet lá, raridade, vixi.
Às vezes nós cometemos algumas estupidez, falo por mim, e não entendemos que tudo deve servir para o propósito. Ele comprou um campo e preciso ir vê-lo. Me dê por escusado. Nosso propósito é andar com Deus, é dar fruto nele. Mas eu vou fazer as minhas coisas. Segundo, comprou 5 juntas de bois. Eu preciso experimentá-los. Aí, como é que alguém compra uma junta de boi, que deveria ter sido preparado desde pequeno para arar a terra, e ele não vai experimentar? Ele arruma uma desculpa e vai embora. O outro, essa desculpa aqui é legal. Casei e não posso ir. Irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Os pastores devem passar bastante por isso, mas às vezes a gente casa alguns irmãos, e antes de casar, o cara é uma bênção. Ele ora e jejua de dar olheira. Você fala para ele assim, tem que fazer alguma coisa lá. Irmão, 9 horas temos que estar na diaconia, 7h45 o cara está na porta da igreja pulando o muro. Precisamos visitar o irmão doente, ele é o primeiro a estar lá. Aí casa. E o casamento, esse é o ponto mais legal dessa parábola, o casamento, quando Deus une 2 pessoas, para que ele une? Para dificultar a vida? Ah, pastor, com certeza, Deus me uniu com a mulher, me deu uma sogra, minha vida está mais difícil. Não é disso que eu estou falando, irmão. A sogra é um presente de Deus, amém? 3 amém. Não vou obrigar você a ser falso, fica tranquilo. Mas quando Deus une 2 pessoas, para que é? Para cumprir um propósito, para facilitar o trabalho do reino. Deus pega um cara cabeçudo igual a mim, e coloca alguém legal igual a Cibele. Deus fala, olha para mim e fala, você sozinho, meu. Você não ia muito longe, não. Então vou unir você com uma pessoa legal. Amém, amor? Deus une alguém com uma pessoa legal, para você cumprir o propósito. Aí o cara se casa, desculpa da parábola aqui. Ah, pastor, estou de lua de mel. Nenhum pecado na lua de mel. Aí passa 1 mês, passa 2, como é que você está? Ah, ainda estou organizando as coisas na minha casa, o apartamento tem 45 metros. E ele está organizando as coisas em casa. Não dá para ele ir para a igreja mais, não dá mais para ele participar da oração, não dá mais para ele entrar na reunião online de célula. Está organizando a casa. Passa 4 meses, e aí, querido, nós estamos com saudade de você. Ai, pastor, decidi fazer uma faculdade, porque, sabe, nós entendemos que para a gente crescer na vida, nós precisamos ter um estudo. Irmão, nenhum problema de ter faculdade, eu tenho faculdade, a minha esposa tem faculdade, pós-graduação, nenhum problema nisso, não é pecado, faça faculdade. Inclusive, que Deus possa abençoar a galera do Enem logo mais, amém? Mas qual que é o problema? É que todas essas coisas que nós lemos aqui, que são boas, que são legais, que são interessantes, deveriam nos ajudar a cumprir a vontade de Deus, deveriam nos ajudar a cumprir o propósito. E ao invés de ajudar, a gente usa elas como desculpa. As desculpas muitas vezes são os relacionamentos. Ai, pastor, sabe que eu tenho os meus amigos, e eu tenho a minha família. Todas essas coisas deveriam cooperar para você servir melhor no reino. Ai, pastor, eu comprei uma chácara. Em vez de você usar essa chácara, sei lá, para levar os irmãos da célula, para abençoar. Não, eu comprei agora, preciso ir lá todo final de semana. Sabe como é que é, né? Se não for, ai, pastor, eles roubam, né? Então eu preciso estar. Não dá mais para vir no culto, de vez em quando eu venho na ceia. Às vezes. Então, queridos, atenção aqui não é dar bronca nos irmãos, mas entender que tudo que Deus nos dá, tudo que Deus entrega em nossas mãos, tudo, o nosso casamento, a nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, tudo, absolutamente tudo que Deus nos dá, deve cooperar, deve colaborar, para que o propósito dele aconteça em nossa vida, senão não faz sentido nós termos. Não faz sentido você ser casado, se o teu casamento não te auxiliar a servir ao Senhor. Não estou dizendo para você separar, não é isso. Permaneça casado e alinhe o teu casamento, para que o teu casamento ajude a cumprir o propósito.
Em Gênesis 2,18, quando Deus fala sobre a união do homem e da mulher, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Esteja só no quê? Na terra, no governo, no propósito. Deus colocou o homem lá para governar sobre todas as coisas. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudadora, que lhe seja idônea. Então Deus colocou alguém do seu lado para te ajudar. Deus colocou as coisas da sua mão para te ajudar com o propósito. Não para você gastar ao seu bel prazer e nem para você fazer a sua vontade. É para ajudar com o propósito. Na misericórdia dEle, Ele permite que a gente faça algumas coisas legais ainda. Ele deixa você viajar, deixa você passear. Mas tudo que Ele nos dá diz respeito ao propósito. Vamos voltar aqui, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Por que nós precisamos ler e reler isso? Para que você não diminua as tuas forças, por absolutamente nada. Olha para o teu irmão e fala assim, não diminua as tuas forças. Fala, não diminui a intensidade com que você serve ao Senhor. Eu sei que há tempo para todas as coisas. Existem estações que vão dar mais fruto, outras não. A Bíblia diz isso. Mas não diminua a tua intensidade. Não diminua a tua fome de Deus. Não diminua a tua visão em relação ao propósito. Aquela coisa de eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para o que Deus me chamou. Está acontecendo um monte de coisa ao meu redor que eu preciso discernir, orar, visualizar, preciso me arrepender, preciso mudar, pode ser, mas eu continuo olhando para o propósito. Sabe, querido, a oração que nós precisamos ter hoje é, Senhor, me dê mais fome de Ti. Senhor, me dê mais fome de Ti. Senhor, me dê mais desejo por Ti. Irmãos, não é apenas o desejo de ter uma igreja grande, ou uma célula grande, multiplicar nesse sentido, mas é um desejo, uma fome por Deus, uma fome em fazer a vontade, uma fome em dar frutos ao Senhor, e esses frutos são pessoas, esses frutos são o seu ministério, é a sua vida tocando as pessoas, esse fruto é intimidade com Deus, esse fruto é uma vida de oração, é uma vida de jejum, uma vida de comprometimento, uma vida de anseio pela palavra. Então a oração que nós precisamos fazer é, Senhor, me dê fome, mais fome de Ti. Agora voltando lá no primeiro texto. Deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Qual é o barco? Porque barco e pai falam de segurança, trabalho e família. Quando eles encontram com Jesus, naquele exato momento, eles largam tudo imediatamente, instantaneamente. Eles largam toda a sua segurança, tudo aquilo que representava o alicerce, o trabalho. Eles tinham um trabalho, eram pescadores. Largam tudo, largam o seu pai, que representava a segurança da família. Irmãos, eu não estou dizendo para você abandonar a tua casa, não é isso. O que eu estou dizendo é que o Senhor, o propósito de Deus tem que ser mais importante do que todas estas coisas em nossas vidas. Então imediatamente eles largaram. O pai representava o passado, a cultura, as tradições, aquelas coisas que nós carregamos ao longo da vida, os ensinamentos. O barco é as coisas nas quais eu me apego, que me dão sustento. Nenhuma dessas coisas são um problema em si. O ponto é que quando Deus passa por nós e nos chama para sair do barco, eu preciso sair. Fala para o teu irmão assim, você precisa sair do barco. Nós encontramos três barcos nesse sentido na Bíblia. O barco de Noé, o barco de Pedro e o barco dessa passagem que nós lemos. Sabe, irmãos, o barco de Noé serviu, aquela estrutura serviu, até a hora que Deus mandou Noé sair do barco. Pois o barco se tornou algo inútil, não servia mais para nada, porque o propósito estava do lado de fora.
Então, durante um tempo, Deus até permite que a gente ande num barquinho. Binho falou semana passada da âncora, né? O João falou do barquinho. Durante um tempo, Deus até permite que a gente fique no barquinho lá, ou na arca. E essa arca é legal, essa arca é bonita, essa arca é interessante. Essa arca traz uma segurança, até o momento que Deus fala, saia dela. Tem coisas em nossa vida que nós precisamos abandonar. Tem barcos que você precisa sair, para que Jesus possa continuar cumprindo a vontade dEle em sua vida. Eu não sei qual é o seu barco. Eu não sei quais são os seus pais. Eu não estou falando aqui de pais no sentido exatamente pais naturais. Estou falando de pai no sentido das raízes, da cultura, do passado. Eu não sei quais são as coisas que te prendem. Mas uma coisa eu sei. Quando Jesus nos chama, nós precisamos abandonar o barco que nós estávamos. Precisamos abandonar aquilo que nós fazíamos. Precisamos abandonar a nossa cultura. E decidir ir atrás dele. Sem perguntar para onde nós estamos indo. Sem perguntar por quê. Simplesmente levante, saia do barco e vá embora. Eu fico imaginando os pais. O Zebedeu, o pai de Tiago e João. Olhando assim, falando, escuta, tá lavando a rede aqui, meu. Não, né? Dá pelo menos para ajudar a dobrar. Os caras simplesmente saíram e falaram, vamos embora. Não, volta aqui, moleque. Escuta, ó. Ajuda a lavar a rede aqui. Que rede? O negócio é Jesus ali, meu. Essa rede, você está por fora. Isso é passado. Fala pro teu irmão assim, esse negócio de rede aí é passado. Não é a tua rede da igreja, tá? Essa aí é bênção. Não, mas volta aqui no barco, nós somos uma família. Que família? Minha família é Jesus. Minha família é fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus falou isso. Então nós precisamos sair do barco, sair da zona de segurança. Porque vai chegar uma hora, se você permanecer nesse barco, sabe o que vai acontecer? Imagina Noé. A arca está ali, chega no lugar, no ponto. E Deus fala, sai. Fala, não, Senhor, está tão bom aqui. Senhor, está aqui a minha família. Tem uns bichinhos de estimação. Cresceram um pouco, né? Bastante, mas... Sai do barco. Não, Senhor, mas imagina só. Se Noé fica mais 40 dias e 40 noites dentro daquela arca. Irmãos, ia ficar insuportável. Porque quando nós permanecemos no lugar onde Deus não mandou nós ficarmos, o ambiente se torna insuportável. Mesmo que durante um tempo foi uma grande bênção. Já experimentou isso na sua vida? Algumas coisas parece que por um tempo é uma grande bênção. Você parece que está andando no céu. De repente, perde o sentido. Já passou por isso? De repente perde o sentido. Fala, puxa, eu gostava tanto disso. Agora de repente parece que perdeu a graça. Não é que perdeu a graça. É que a arca encontrou com a palavra de Deus dizendo, sai dela. Então a arca não faz mais sentido, o barco não faz mais sentido, aquela vida não faz mais sentido. O que faz sentido para nós? O propósito. Tudo deve ser em relação ao propósito. Tudo deve ser em relação ao nosso ministério. Você está aqui sentado ouvindo a palavra, e daqui a pouco você vai sair para reproduzir ela, é o seu ministério, é o seu chamado, é o seu propósito. A galera que está ali no som, cuidando do som, mas é algo absolutamente técnico. Não, eu estou contribuindo em relação ao propósito. Estou facilitando, Deus me colocou aqui, eu vou fazer o melhor e eu vou colaborar para o propósito. Tem os irmãos que estão na diaconia, é o propósito. Eu estou aqui por causa do... Mas é só um trabalho, ficar medindo a temperatura, é o propósito. Eu estou indo trabalhar todos os dias e Deus tem me colocado num cargo lá e eu tenho muitas ocupações. Qual é a minha visão? É o propósito. Eu continuo trabalhando em relação ao propósito. Eu estou naquela empresa lá, Deus me colocou como gerente, como diretor por causa do propósito. Deus me colocou como faxineiro por causa do propósito. Eu estou nessa célula aqui, pastor, eu nem faço uma oração lá. O que eu estou fazendo ali? Cumprindo o propósito. Eu estou ali cumprindo o propósito, facilitando o propósito. Senhor, eu casei com essa pessoa, ela é maravilhosa e tudo. O que diz esse casamento? Cumprir o propósito. Deus está facilitando a minha caminhada para o propósito. Deus está facilitando o meu caminho para fazer a vontade dEle. Amém? Porque toda vara que está ligada nele, todo ramo que está ligado nele, dá fruto e esse fruto permanece. Amém?
Se você está ligado no Senhor, não importa o que esteja acontecendo ao redor, você vai dar fruto e o seu fruto vai permanecer. Amém, querido? Condição, estar ligado ao Senhor. Não é assim, eu estou na igreja, já está na igreja aqui. Qualquer um pode estar na igreja. Até o ímpio, até o endemoniado pode estar na igreja. Qualquer pessoa pode estar na igreja. Eu tenho que estar ligado na videira. Eu tenho que estar ligado no Senhor. Se eu quero dar fruto, não basta eu estar na igreja. Eu tenho que estar ligado no Senhor. O meu coração tem que estar no espírito correto. A minha motivação tem que ser correta. Senhor, me dá filhos. Por que você quer filho? Você quer filho para parecer melhor do que os outros? Não, quero filho para que o propósito seja cumprido. Então, quando o Senhor me der filho, esse filho é do Senhor. Amém? Sabe quando nós oramos aqui para apresentar uma criança? E o pai vai, coloca aquela mãe, coloca aquela roupinha, e o frufru, passa até perfume na criança. É o meu bebê, meu filhinho querido. Está criando esse filho para cumprir o propósito. E vai chegar um momento que ele vai ter que andar com Deus sozinho. E cumprir o propósito também. Então, o convite e o desafio que o Senhor tem para nós hoje, eu quero encerrar, é que nós deixemos pais, barcos, que nós mudemos a nossa cultura, que nós abandonemos o nosso jeito de ser. Fala para o teu irmão assim, abandone o seu jeito de ser. A nossa mudez de não falar de Jesus para ninguém, de não abrir a tua boca para falar do Evangelho. Não estou dizendo em ministério evangelista, é abrir a tua boca. Nós somos chamados para isso. Fora do barco tem muita insegurança, é verdade. Naturalmente tem muita insegurança. Fala o que vai ser depois que eu sair desse barco. Tem caminhos pelos quais eu nunca passei. Mas sabe o que Deus está nos chamando nesse tempo? Para confiar nele. Deus está nos chamando para confiar nele. Irmãos, é um tempo onde Deus tem testado a nossa confiança. Se nós estamos de fato nele, o Beto estava falando isso antes de nós entrarmos aqui. O quanto que nós confiamos no Senhor. O quanto que nós cremos que Ele já preparou o caminho. O quanto nós cremos que Ele já foi à frente. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, já foi à sua frente. O Deus de Israel já preparou a estrada. Olha para o teu irmão e fala assim, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, já foi à tua frente, já preparou o caminho. Fala, saia do barco, confie nele, mesmo sem enxergar tudo que você gostaria, confie nele, ande em direção à sua voz. Tiago e João só ouviram, segue-me. Eu não acho que Jesus ficou lá e falou, escuta, deixa eu falar para vocês sobre um projeto maravilhoso, celestial, que envolve a sua vida e a sua família e toda a terra. Eu acho que Jesus não fez essa propaganda. Jesus passou, segue. E eles seguiram. Ouça a voz do Senhor. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e a seguem. Amém, queridos? Glória a Deus por essa palavra. É muito importante que você compartilhe o link desse culto com seus amigos, com seus parentes. Envie isso por meio do Facebook, compartilhe isso pelo WhatsApp. Eu creio que essa palavra pode tocar a vida de muitas pessoas. Eu sei que hoje, num tempo de distanciamento social, nós podemos talvez não estar muito próximo das pessoas, mas vamos usar a tecnologia para levar a palavra de Deus para aqueles que tanto precisam. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana e até a próxima, em nome de Jesus.